Ei você, leitor e leitora do Portal do Holanda. Hoje, ao invés da minha abertura, a minha abertura tradicional, eu não vou nem, né, mergulhar nesse assunto. Eu tenho que autenticamente dizer para vocês o que sempre digo: vinhou. Vocês estão vendo, né? Iniciamos neste momento mais uma edição, hoje é sexta-feira, do Abre a Boca e Fecha os Olhos. E hoje eu convidei, e eu estou muito satisfeito que essa personalidade tenha aceito o meu convite, até porque vocês sabem disso, né? Há tanto tempo que a gente está aqui, né? Você de olho em mim, eu de olho em você, você muito mais de olho em mim do que eu em você, é claro. Até porque vocês sabem o meu entusiasmo, a minha paixão pelos vinhos. Então, quando um convidado, uma personalidade que também, né, tem essa paixão pelos vinhos igual a minha, aí eu fico, né, no sétimo céu. Eu fico satisfeito. Porque isso significa que a vida dele aqui vai ser traduzida em informações, e numa troca de experiências. Ele vai contar as experiências dele com os sucos da Bíblia, ele vai falar de coisas interessantes, porque toda pessoa que tem paixão pelos vinhos tem histórias magníficas para contar. Eu estou por encontrar uma pessoa que não tenha. Entenderam? E esse programa está aqui para divertir você, está aqui para alimentar a sua alma, né, com informações. Agora, como eu digo sempre, Isso aqui é algo que a gente tem que degustar, visando prazer com equilíbrio. Entenderam? Isso aqui é uma bebida alcoólica. Então, se você gosta de degustar vinhos, você tem que, né, meter na cabeça antes o seguinte: se você vai dirigir, por exemplo, não beba. E se você vai beber, não dirija. Tá bom? Isso é uma bebida alcoólica, feita para o seu prazer, para o meu prazer e para o prazer do doutor Fábio Alfaia, que veio aqui para conversar com a gente sobre vinhos. Ele é juiz de direito lá na cidade de Quari. E para quem não mora no estado do Amazonas, fique sabendo o seguinte: o município de Quari é um dos 61, são 62, doutor, mas é 61 municípios no interior do estado, um dos mais progressivos. O município de Quari é o município que recebe royalties da grande, vejam só, da grande atividade que existe de gás natural lá em Urucu. Aí é uma história fantástica, né? E é lá que mora, que trabalha, que exerce o seu ofício como juiz de direito, o doutor Fábio Alfaia. Mas hoje ele vem gentilmente falar sobre o homem, a pessoa Fábio Alfaia, que gosta de tomar vinhos, como todos nós. Bora lá? Doutor Fábio, muito bem-vindo ao Abre a Boca e Fecha os Olhos. Que bom que você está aqui e a gente vai falar sobre os vinhos. Eu que agradeço, Humberto. É com muito prazer deixar um convidado para esse programa. O Rodrigo também já foi entrevistado, o Rodrigo Blanco também já foi entrevistado aqui no seu programa. Ele nos informou acerca do interesse em conversar, entrevistar modestos alunos como eu do curso de sommelier internacional que vai ser iniciado esse mês aqui em Manaus. E é um grande prazer falar, na verdade, sobre aquela que é um dos hobbies, uma das atividades, uma das, como é que podemos falar, as escapadelas da nossa atividade cotidiana que nós temos da judicatura, de batalhar, decidir os conflitos, os problemas da nossa sociedade, especificamente da sociedade de Coari. E é um grande prazer falar de uma paixão nossa que já vem de algum tempo, que é a paixão pelo vinho. Nesse ponto, eu sou aqui nada mais sou que um modesto aluno. O vinho, para mim, é uma constante fonte de novas descobertas, uma constante fonte de novas experiências, novos prazeres. As possibilidades que o vinho oferece são imensas. De tal maneira que ele tem duas coisas que nos chamam sempre a atenção. Primeira coisa, o vinho traz cultura e civilização. Quando você bebe um vinho, você conhece a cultura e a civilização de um povo. A busca por um refinamento
que nós enquanto indivíduo, enquanto cidadãos, enquanto pertencentes a uma sociedade, buscamos. Agora, Ele doutor Faia, oferece isso. Doutor Faia, me diga uma coisa. Como é que para o iniciante, e o senhor mesmo está se autodenominando um iniciante, como é que o iniciante descobre a cultura e a civilização que o senhor acaba de citar no momento que você começa a degustar os vinhos? Como é que esse processo acontece? Quando você estuda sobre os vinhos, pouco que nós já estudamos, você percebe que a busca por um vinho de melhor qualidade, ele traz uma sensação de pertencimento muito grande. Ano passado, foi lembrado que fez 45 anos que foi feita uma degustação em Paris entre vinhos norte-americanos, /californianos, e vinhos franceses. E nessa degustação não se identificaram os rótulos. Foi uma degustação às cegas, não é? Isso. E os críticos franceses, eles deram nota máxima para os vinhos californianos. Quer dizer, do Novo Mundo. Do Novo Mundo. E isso foi um marco histórico inigualável no sentido, por exemplo, de que a vinícola do Novo Mundo tinha alcançado a dignidade e a mesma qualidade do Velho Mundo. Quando você vê a técnica, estuda sobre a técnica de feitura de um vinho, você percebe que ele traz em si toda uma cultura. Tem vinhos que eles não pertencem mais a países, eles são de regiões de países. Por exemplo, estamos aqui, por exemplo, com o vinho português. É um vinho português, mas é sobretudo um vinho do Douro. Da região do Douro, em Portugal. Do Douro. E antes o senhor estava mencionando o julgamento de Paris, não é isso? Isso. E se você atravessar alguns quilômetros na fronteira, você saberá que existe o vinho da região de Ribeira del Duero. Que já é na Espanha. Que é na Espanha. Olha só. Então todos eles trazem uma carga histórica. Duero é o Douro em espanhol. É espanhol. Né? Quer dizer, tem o Douro em Portugal e o Duero na Espanha. Isso. Quando você vai ver na Argentina, não se busca tantos vinhos argentinos, mas os vinhos de Mendoza. O Chile hoje é talvez o nosso único país vizinho que praticamente está no mesmo patamar de países como Portugal, França, que ele não é mais conhecido por ser do país, mas por ser de regiões do país. Aí o senhor já está falando de qualidade também, né? Pela qualidade dos vinhos. Mas tudo aqui estamos falando também de cultura. Sim. Se foi citado que o vinho é o suco da Bíblia. Isso é muito certo. E há bebidas que são tão milenares quanto a cerveja, por exemplo. Sim. Tem relatos históricos dela de muito tempo. Mas vinhos fizeram e desfizeram imperadores romanos. Os vinhos foram a bebida dos filósofos na antiguidade. Existe um livro dedicado só ao vinho de um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, em Vino Veritas, no Vinho é Verdade. Então, assim, existem livros que são dedicados ao prazer que o vinho oferece. O senhor recomenda, doutor Faia, o prazer dessas descobertas através da literatura, unido ao prazer das descobertas através da degustação, do consumo? Claro, vinho é cultura. O vinho, ele... Aqui não estou falando apenas de cultura popular. Ele é tão popular quanto cultura refinada. Não existe livro tão popular e tão refinado filosófica, historicamente, como a Bíblia, por exemplo. E a Bíblia tem várias passagens relativas ao vinho. Alguns dos milagres de Jesus Cristo... O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Para garantir a felicidade de uma festa. Existe algo mais mundano do que isso, que garantir a bebida da festa. Porque senão o vinho acabou no meio da festa, e a festa ia acabar. E chama atenção, eu sou parte do público que se inseriu nesse mercado consumidor nessas últimas 2 décadas. E Manaus ainda tem muito a crescer, mas nós já temos acesso aqui a vinícolas, acesso a países que produzem vinho há mais de 2.000 anos. Sim, é verdade. Tem vinhos gregos aqui, vinhos libaneses. Sim. Vinhos libaneses. Nós temos já distribuidoras. Claro, ainda temos um grande caminho, por exemplo.
O vinho tinto tem o seu lugar de destaque aqui, mas numa região quente como a nossa, o vinho branco tem um mercado ainda mais espetacular. Uma das coisas que me chamou a atenção, os vinhos que o senhor trouxe, e eu lhe agradeço por isso, o senhor não trouxe nenhum branco. E essa pergunta estava pronta aqui para lhe fazer. Já que o senhor mencionou os vinhos brancos, me diga uma coisa. Existe hoje em dia, e eu queria saber se o senhor concorda, um número de apreciadores que tem uma tendência maior a degustar vinhos tintos, eu estou falando de Manaus, tá? O nosso foco é Manaus, do que os vinhos brancos. E qual é a sua opinião já sobre os espumantes? Eu acho que o tinto tem seu lugar de destaque por uma questão de ser referência, por fato. E eu não trouxe nenhum vinho branco, porque aquilo que eu quis mostrar basicamente como foi a evolução da minha história pessoal com o vinho. Obviamente que eu tenho já o meu plantel de vinhos brancos de preferência, aqueles que eu consumo com alguma frequência, incluindo espumantes. Mas nessa área eu ainda estou me permitindo ser um expedicionário. Entendi. Eu sou basicamente um expedicionário. Expedicionário no sentido que o senhor está assim, meio garimpando, né? Garimpando. Ao mesmo tempo que você descobre vinhos de altíssima qualidade, com preços não tão módicos assim, sim, você também encontra vinhos brancos de excelente qualidade a preços muito mais justos. Então, esse tipo de percepção que eu já tenho, digamos, alguma com o vinho tinto, é uma coisa que você está adquirindo com o vinho branco. Aí nós já pegamos o primeiro mito do vinho. Qual é? Vinho caro, vinho bom, vinho de qualidade não significa necessariamente ser caro. A questão não é o vinho ser caro, a questão é o vinho adequado para o momento. O vinho adequado para o momento, você pode ter a situação do vinho que você vai tomar no dia a dia, para consumo, até mesmo em situações muito casuais, com amigos, com conhecidos, pequenas reuniões. Tem um vinho que ele serve para você apenas acompanhar uma refeição. E tem um vinho que deve ser realmente encarado, o nome dele a expressão que se dá a esse tipo de vinho é vinho vintage. São os mais clássicos, né? Que são realmente aqueles que você, até é necessária sabedoria, estudo, até para saber o que deve harmonizá-lo. Ele literalmente, consumi-lo é uma experiência. E isso se reflete, inclusive, no que eu trouxe aqui. Tem os vinhos aqui que são aqueles para um dia, rigorosamente para um dia a dia. Inclusive aqueles que a gente toma aquela tacinha todo dia. Isso, você pode tomar ele sem muitas preocupações, por exemplo, de rigor com a harmonização e a alimentação, e até mesmo com as companhias, que você pode tomar esse tipo de vinho. Até isso é importante para valorizar a experiência. Tem aqueles vinhos que já permitem encontros mais formais, sim. que mas que já exigem um certo cuidado. Você não pode tomar, por exemplo, um Malbec com qualquer tipo de harmonização. Os Malbec... Por exemplo, o Malbec ele influencia mais para uma carne vermelha, uma perfeitamente. Carne, um filé mignon alto, quer dizer, isso quer dizer? Isso. Você não pode, por exemplo... tudo é possível com vinho, mas você não pode, por exemplo, ir com um Malbec para, digamos, se limitar a frios, por exemplo, ou queijos mais fracos. Interessante. Você tem que saber valorizar com uma carne no corte certo, e na textura certa, e na temperatura certa. Daí essa questão da harmonização, quer dizer, harmonizar o vinho, né, com aquilo que você está comendo. Que nós chamamos de harmonização. Harmonização. Agora, me diga aqui uma coisa, existem casos, na sua opinião, que... aí eu já estou falando do gosto do freguês, tá, doutor Alfaia? Que... Tem certas pessoas que pegam, por exemplo, o bacalhau, que é um peixe, carne branca, e harmoniza com o tinto quando... É um costume nosso. Pois e que outros, já existem outros que apontam que... uma regra que eu já vi pessoas dizendo para mim o seguinte, o bacalhau tem que ser tomado com vinho português e tem que ser com vinho branco. Comente isso. Geralmente o vinho branco, o vinho verde, que está também entrando muito aqui na nossa cidade. Mas aí entra muito o gosto do freguês nesse caso, não é? Na verdade, aqui nós estamos falando em termos de buscar a melhor experiência, claro, com a melhor degustação, mas a rigor,
Você tem que consumir o vinho, degustar o vinho, da forma como ele aprouver. A fidelidade é um erro em termos do consumo do vinho? Quer dizer, a pessoa não deve consumir apenas determinados vinhos, vinhos de determinadas uvas. Eu só acho que quanto mais infiel o degustador for, mais ele terá descobertas? Eu acredito muito no meu termo. Eu acredito que fidelização ela é adquirida muito conforme você vai tomando uma experiência com vinhos, por exemplo. Aqui eu trouxe 3 escolas, 3 países, com os quais eu já tenho bastante familiaridade. E ainda assim parece que você não conhece tudo. Fica sempre essa sensação. Né? Por exemplo, nós necessitamos aqui mais no nosso mercado, me perdoe meu mestre Rodrigo Blanco, de uma maior inserção de vinho de outros países. Faltam mais exemplares de californianos aqui, faltam mais exemplares de australianos. Por exemplo, um melhor foco sobre a África do Sul. Sim. Que a África do Sul, ela, ao mesmo tempo que tem vinícolas muito jovens, ela já tem uma reputação firmada em algumas uvas, sim, por exemplo. Sim. Falta, por exemplo, até mesmo você ter maior acesso à antiguidade. É salutar que temos vinhos libaneses e vinhos gregos aqui em Manaus. Mas é muita ingenuidade achar que se limita às garrafas que chegam. E isso quer dizer, então, que a evolução ela permanece. Ela O Uruguai tem toda uma tradição. O Uruguai é muito conhecido pelo Taná. Mas o Uruguai ele tem toda uma tradição aqui de vinhos que merece ser conhecida e ser apreciada. Então, assim, o que nos está faltando é diversidade. Quando você tem que formar o seu gosto. Ser um apreciador de vinho significa você tomar qualquer tipo de vinho. Sim, claro. Eu não estou falando aqui de não ter preconceito com vinhos de Não. Eu estou entendendo isso. Mas, ao mesmo tempo que você tem que fidelizar, você tem que estar aberto a novas experiências. A descoberta dos vinhos brancos me fez uma vez convidar alguns amigos em casa e nós fizemos uma rodada de vinhos brancos. Essa rodada foi pioneira, quer dizer, você não havia feito isso antes. Não havia feito, eu já tinha feito um conjunto respeitável de vinhos brancos. E eu convidei alguns amigos para nós provarmos alguns dos vinhos brancos que eu tinha. E, por exemplo, com a harmonização adequada. Ok. Minha esposa fez o menu e nós, a partir deles, começamos a testar os vários vinhos. Foi uma noite agradabilíssima. Eu aposto que sim. Agradabilíssima. E nessa noite agradabilíssima, nós conhecemos, até mesmo eu me surpreendi. A harmonização ela muda muito o consumo do vinho. Sim. E até eu me surpreendi como é a interação das uvas, mesmo brancas, com a depender da harmonização adequada. Vocês então fizeram a degustação com uvas diferentes, todas varietais, eu imagino. Mas não foi só uma uva, não foi? Não, Chardonnay, Sauvignon Blanc, alguns espumantes. Foi uma noite assim memorável. Entendo. Uma noite memorável. E esse é o tipo de experiência que a gente tem que buscar. Alguns eu estava tomando pela primeira vez. Eu comprei especialmente para aquela noite. Sim. O senhor está dizendo então que uma grande iniciativa para o aprendizado é degustando o vinho? Isso, tendo contato com ele. Não ter preconceitos. É ter a mente livre de preconceitos. O que eu aprendi com os amigos que eu reputo como mestres nessa área, que tem realmente um paladar apurado, mais até do que eu, e me ensinaram que você pode beber, você pode beber bem e há vários valores. Você pode beber num nível de pecuniariamente muito alto. Sim, e pode beber muito bem no nível pecuniariamente mais adequado. Sem dúvida. Você pode fazer uma belíssima reunião a vinhos, como eu cheguei a fazer no interior do estado, em Jutaí, na casa onde morávamos, com alguns amigos. Nós degustávamos vinhos que não eram exatamente conhecidos pela grande qualidade. Não eram vinhos de mesa suave. Entendo. Mas eram vinhos... Não era o vinho do garrafão, né? Não era. Mas eram vinhos, por exemplo, que as condições conseguiam. Eu me lembro muito bem que esses vinhos eu tinha comprado no interior, eu tinha comprado em Tefé. Me diga uma coisa. E trouxe e levei para Jutaí. Doutor Fábio, me diga uma coisa, eu não resisto. O senhor está dizendo para mim que hoje em dia, já se
compra vinhos assim, logicamente, nesse nível que o senhor está falando, no interior do estado. E existem, por exemplo, pessoas em Coari, no município onde o senhor é o juiz de direito, existe um desenvolvimento da cultura de consumo de vinhos em Coari, por exemplo? Isso já existe no interior? Todo o interior. Todo o interior? Tem todo o interior, assim. Claro, vai aumentando. Está a aumentando. Qualidade, Está a qualidade aumentando. e a diversidade, elas variam muito conforme o porte da cidade, o porte do município. Mas com algum esforço, você consegue beber bem em qualquer cidade do interior do estado. Que coisa interessante. Isso aí não Olha é. só. Isso aí o interior do estado, ele tem um porte, um mercado consumidor para todos os tipos de consumo, não necessariamente apenas para vinho, que muitas, não apenas distribuidoras de bebidas, elas desconhecem, ignoram e não se preocupam em estudar com o mercado com mais afinco. E existe alguma adega específica, por exemplo, em Tefé? Como existe em Manaus uma adega especializada em comercializar Tefé, eu imagino Coari, Parintins, é do seu Existem conhecimento? iniciativas. Iniciativas. O distribuidor ou o proprietário do supermercado, Entendo. ele testa o mercado, ele traz algumas uvas e vê o que consome mais. Pelo calor e pela dificuldade de transporte, por exemplo, espumantes e brancos conseguem vingar mais do que tintos. Entendo. Tintos, você já não pode... Você tem Até que ter conservação, toda essa coisa. É muito né? difícil, e você tem que entender isso. Você tem que compreender isso. Aqui a gente está lidando com áreas, por exemplo, que é um dia de viagem, caso de Coari, 3 dias de viagem, caso de Tefé, Sim. uma semana de viagem, caso de Tabatinga. Nós estamos falando de viagem de barco. Não, Né? aqui eu estou tomando o transporte de bebida por excelência no interior do estado é o barco. É o barco. Parafraseando meu mestre, o professor Samuel Benchimol, que introduziu a Amazônia na Universidade Federal do Amazonas, a estrada amazônica por excelência é o rio. Sim. É o rio. Fora questões como a BR-74, a BR-319, a estrada por excelência é o rio. Sim. Você não imagina uma BR até Irunepé, por exemplo. Não. É inimaginável, claro. Você não imagina uma BR até São Gabriel da Cachoeira. Sim. Então, toda razão. Aqui não vamos nos prender por sonhos irreais. A estrada é o rio e a partir dele que nós temos que mensurar nossos custos e estabelecer os consumos. Sim. Manaus é uma capital moderna como qualquer boa capital de grande porte no país. Então, aqui temos uma possibilidade de refinamento do mercado, não de despertar o mercado, porque o nosso mercado está desperto. Sim, isso aí não resta dúvida. A questão talvez seja refinamento. Sim. Refinamento. E uma coisa puxa a outra, porque, por exemplo, você vê a questão de... A bebida de qualidade atrai comida de qualidade. Não é o caso Excelente de citar, isso. Não é o caso, a bebida de qualidade atrai comida de qualidade. Não é o caso de citar nomes, por exemplo, mas... acho que de 5 anos para cá, que nós passamos a ter realmente um mercado de consumo de carnes nobres mais robusto, mais firme, mais especializado. Carnes do Uruguai, carnes argentinas. Voltadas especificamente para esse tipo de produto. Sim. É verdade. Não é o caso de citar nomes aqui, mas quando você traz, por exemplo, um determinado tipo de carne estrangeira, argentina e uruguaia, já feita na técnica dessas escolas, isso já exige um vinho diferenciado. Sem dúvida. Não adianta você, por exemplo, tomar um Papa-Figos com toda a dignidade que ele tem, um Douro português, Sim. que vai ser diferente você utilizar, por exemplo, uma Malbec argentina. Comer uma parrilha uruguaia sem estar se valendo de um taná clássico. Você vai, por exemplo, como já tem por aqui revendedores, de camarão do Pacífico, pescado no Chile. Sim. Já tem aqui. Eu conheço uma festa que foi postergada porque a lagosta e o camarão do Pacífico não tinha chegado. Houve um problema e eu achei isso bacana, porque se tratava de Manaus. Me diga uma coisa, doutor Alfaia, e os espumantes brasileiros?
tão gabados por todo mundo. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre os nossos espumantes. Não, a fama do espumante brasileiro ela é justa e se há alguma uva na qual nos firmamos, foi justamente essa. Nós temos casos de sucesso de vinho tinto no Brasil. E ninguém precisa viajar necessariamente ao Chile e à Argentina para poder ter acesso a vinícolas de qualidade. Sim. A Serra Gaúcha está aqui embaixo, que está ao sul para nós desmentir, com vinhos assim que muito bem pontuados. O senhor acha que a Merlot é a uva emblemática brasileira? Na prática, sim, sobretudo por causa do História, né? O História é um caso realmente de sucesso brasileiro. Ele é o vinho, nosso vinho talvez que seja o mais próximo que pode se incluir entre os clássicos no mundo. E é o Merlot, então ele acabou pegando essa fama. Eu me recordo quando fui na Serra Gaúcha uns anos atrás, eles tinham um trabalho com outras vinícolas estrangeiras, no sentido de fazer vinhos compartilhados. E o nosso vinho nacional foi o Merlot. Então, já entrou na nossa cultura. Agora, se nós temos um campo que é nosso e que você não pode ter dúvidas acerca da qualidade do vinho produzido, é o espumante brasileiro. Então, o espumante brasileiro... Não resta qualquer dúvida mesmo. Né? Não. É o nosso campo por excelência. Exatamente. É onde realmente, talvez detalhes geográficos, existe um campo propício a investir mais em tintos? Sim, existe. Eu posso citar pelo menos 3 excelentes tintos nacionais. Excelentes, não clássicos. Mas, sim, nós podemos citar pelo menos 3 excelentes vinhos nacionais que conferem dignidade a qualquer harmonização. Bacana ouvir isso. Muito bacana. Eu acho que tem muita gente que precisava ouvir isso. Doutor Faia, e agora? Nós temos aí, o senhor no início da entrevista mencionou o curso ISG de sommeliers, que vai começar semana que vem, né? Dia 17, aqui em Manaus. O que lhe motivou? O que lhe levou? E eu já soube, informalmente, que a turma tá fechada. Fechou a turma, esgotou. Então são várias pessoas, como o senhor, que aderiram, né, atenderam o chamado do curso. O que lhe levou, o que lhe motivou a agora justamente perseguir, porque isso vai lhe dar um título internacional como sommelier, o que lhe motivou a dar esse passo? Tem um filósofo conservador, germano-americano, que eu aprecio muito a leitura, que é o professor Léo Strauss. Ele falava que quando ele se aposentasse, a ideia de ócio criativo, para usar um termo mais contemporâneo dele, seria, parafraseando, ter um sítio, ler Platão, que é um filósofo grego da antiguidade, e beber vinho. Então, aí estamos falando de alguém que ele hoje é praticamente uma referência nos estudos, nas discussões políticas atuais. Sobretudo, a paixão. Nós temos que ter nossas escapadelas, temos que ter algo que fuja da nossa rotina e nos permita refletir e tornar mais amenas as lutas dessa vida. Sim. E diminuir as pressões, né? As pressões. E nós escolhemos aqui essa paixão pelo vinho. E nessa paixão, isso exige, sobretudo, conhecimento. Não existe nenhuma área do mundo hoje. Nós vemos um mundo meio que tanto esquizofrênico. Ao mesmo tempo que temos que saber sobre tudo, vemos um mundo hiperconectado. Todos se arrogam a possibilidade ou o direito de saber tudo sobre qualquer informação. Sim. Por outro lado, nunca valorizamos tanto os especialistas. Ao mesmo tempo que são combatidos, eles, até por sua especialidade, eles são valorizados. E não existe uma área do consumo. Primeiramente, não existe uma bebida vulgar ou popular. Existem bebidas. A cachaça tem uma cultura que merece ser estudada. O rum... Isso é verdadeiro. O rum tem uma cultura que merece ser estudada. A cerveja... É maravilhoso que a cerveja gourmet esteja explodindo também em Manaus, como está o vinho. Eu vou lhe mandar a entrevista da sommelier de cerveja que esteve aqui há 2 semanas, a Débora Canejo.
Eu fiquei fascinado com as histórias da cerveja que ela contou. O senhor tem toda a razão. Então, tem toda uma história. E o vinho, então tal qual. E o vinho, então, tal qual. É verdade. Então, assim, não é o vinho, quando, não é a bebida alcoólica, quando mal consumida, que ela nos faz mal. Nós que fazemos mal à bebida alcoólica. É verdade. Porque nós ignoramos todo o trabalho, todo o empreendimento, toda a ciência, toda a cultura que tem por trás de cada bebida. Mesmo uma garrafa, mesmo o formato de garrafa diz muito sobre a cultura daquele local. Aqui, por exemplo, estamos com a Casa Ferreirinha. Vamos falar agora desses vinhos aí que o senhor trouxe. A Casa Ferreirinha, por exemplo. Isso aqui é falando de um vinho português, não é? Isso aqui é um vinho Por que português. vinho português? Uhum. Assim, nós temos uma presença portuguesa em Manaus que ela é fortíssima. Sim. E talvez até pela proeminência dela, ela não é exatamente bem reconhecida. Ela é reconhecida, mas não talvez na dignidade que ela mereça. Porque assim eu digo, por exemplo, sonetos portugueses. Assim, minha mãe, a avó dela, ela cresceu numa refeição em que você consumia bacalhau com cerveja preta. Com cerveja preta, Então, esse tipo de cultura ainda existe em Manaus, mas aqui estamos falando dos imigrantes que vieram construir parte da cidade. Sim. Então, o que acontece nisso? Nós aqui deveríamos talvez ter um culto à cultura portuguesa maior do que nós temos no dia a dia. Eu, por exemplo, não me lembro época, desde jovem em Manaus, principalmente na época de Natal, que os vinhos verdes estivessem em Manaus, que eram importados pelos portugueses para comercializar para as famílias que tinham dinheiro para comprar o vinho Manaus português. é uma cidade de cultura original portuguesa, assim como uma cidade de cultura original sírio-libanesa, e uma cidade de cultura original judaica e árabe. Então, e muitas vezes, nessa nossa modernidade, nós esquecemos um pouco isso. E isso está na nossa frente o tempo todo. Então, a cultura portuguesa ela está em nós. O tempo todo. Então, consumir o vinho português faz parte da naturalidade dessa naturalidade. cultura. Qualquer bebedor de vinhos em Manaus que se preze, ele tem que consumir vinhos portugueses. E eu trouxe aqui um vinho que, na verdade, é do dia a dia. Esse vinho aqui, esse é um vinho para o dia a dia? Sim, esse aqui? é de uma vinícola. E ele é de uma uva só? Ele é de uvas indígenas portuguesas? Fale desse vinho, doutor. É um Papa-Figos, é um Douro. Uhum. É um Douro. Não é exatamente DOC, é considerado um vinho de altíssima qualidade, mas dentro da lógica dessa Casa Ferreirinha, não é exatamente o vinho... O DOC é a denominação de origem, né? Quer dizer, que comprova de onde o vinho veio, é isso? Comprova que ele é de produção de qualidade. De qualidade, Produção de qualidade. E são uvas regionais da região. Da região, não necessariamente espécies conhecidas, mas rigorosamente da região. Espécies portuguesas, portuguesas, né? Portuguesas. E essa Casa Ferreirinha ela é uma casa icônica, por exemplo. Ela faz o Barca Velha. O Barca Velha. Barca Velha, desde 150, foram apenas 11 colheitas. E outra coisa, isso aí, mas aí no Barca Velha nós já estamos lá no e a mesma no casa. Olimpo, né? No Olimpo dos vinhos. Da mesma forma, é isso mesmo. Da mesma forma, eles têm vinhos do Porto de qualidade questionável. E esse aqui, doutor? Qual? Este aqui. Fale desse vinho. Esse aqui eu escolhi por ser um clássico Malbec. Malbec, do Catena. A Malbec é uma uva tipicamente francesa que se tornou argentina, não é isso? Uma francesa, na verdade. Eu estou falando isso porque tem gente aí que está nos vendo. Ela ganhou sua fama na Argentina. Na Argentina. E aqui eu escolhi um clássico argentino, não exatamente que é do grupo Catena, mas é um vinho mais formal, que ele já exige um pouco mais. Enquanto esse aqui você pode tomar ele sem muitos cuidados com a harmonização. Esse aqui não. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui já precisa um pouco de né? É um vinho mais casual, informal. Mais solto. Mais solto. Esse aqui seria um vinho para você realmente um bom almoço, com a carne adequada. Sim. Com a carne adequada, ele já recomenda mais isso. E o outro? Bom, esse aqui é um icônico, para usar uma expressão do Rodrigo, né? Sim, o Rodrigo. Esse aqui é um icônico chileno. Uhum. Eu tinha algumas opções de icônicos chilenos pelo qual poderíamos buscar aqui, mas
Esse aqui, eu considero ele a vantagem de ele ser extremamente acessível. Isso aqui, olha que coisa interessante. Eu quero Ele mostrar. é acessível, inclusive no preço. E veja só, doutor, explique isso, por favor. Ele é um G, né? Um vinho, ele falou, icônico. Agora está escrito aqui no rótulo o seguinte: vinho orgânico. O senhor pode nos dizer por que ele é orgânico? Por que ele é do Fundo Los Robles, é chileno esse vinho. Né? Da vinícola emiliana, conhecidíssimo. É um vinho chileno. Conhecidíssimo no Chile. E olha só, ele tem aqui, vejam só, ele tem 45% da uva Syrah. É um blend. Ele tem 40% da uva Carmener, que é a emblemática do Chile, não é isso? E 15% da Cabernet Sauvignon. É um blend, é uma mistura mesmo, esse aqui é um icônico chileno, o orgânico diz mais sobre... Quando sobre, o senhor fala icônico, doutor, o senhor quer dizer um dos melhores vinhos chilenos, não é isso? Icônico chileno. Eu gostei muito da expressão do Rodrigo, porque na verdade é rigorosamente isso. O Chile hoje, a fama dele em Manaus, ou no Brasil, melhor dizendo, ela não é imerecida. O Chile hoje é um país que ele é conhecido por regiões. Uruguai, ninguém fala vinho de Montevidéu. Não vinho fala. De Sacramento. Não fala. A Argentina, sim, tem Mendoza, mas tem várias outras. Mas sim, é conhecido mais por Mendoza. É verdade. O Uruguai, o chileno hoje, ele está no mesmo patamar de Portugal, de Espanha, França, Itália. Que tem um touro, tem o Alentejo, é isso que quer dizer, né? Os Estados Unidos, com todo o porte econômico, tem hoje a variedade de regiões que o Chile oferece. Sim, é verdade. Isso tem toda a razão. Então, isso tem uma explicação histórica, inclusive. Na filoxera, que foi no século XIX, ela praticamente destruiu todas as vinícolas. Estou falando daquela praga, né? A praga do século XIX, que destruiu praticamente todas as vinícolas originais. O que a Europa hoje nos produz são vinícolas replantadas. Sim. A único Teve país... até o lance do enxerto, né? Com as barreiras do Novo Mundo, né? Foi. Mas por que isso? A Cordilheira dos Andes preservou a cultura do vinho no Chile. Então, praticamente, o que o Chile nos fornece hoje, isso é que torna ele tão especial, é o fato de que ele fornece realmente vinícolas de 300 anos, pelo menos. E de barreiras originalíssimas. Então, não existe precedente em lugar algum do mundo. O senhor notou, tudo que a gente está falando aqui sempre retorna pro viés histórico, né? Tem sempre esse viés histórico fantástico. História. Talvez seja o fato que eu tenho esse cuidado, entendeu? Porque, na verdade, vinho é história é civilização. Ao mesmo tempo que vivemos um mundo hiperconectado, nós vivemos um mundo que ele tende, talvez, a esquecer que nós, todos aqui, somos ancorados nos ombros de gigantes que nos antecederam. E nos ombros desses gigantes, nós conseguimos ver mais alto, com mais amplitude e com maior amplitude. Muito interessante isso. Me diga uma coisa, doutor Faia. Eu vou dar um passo lá na frente. O curso ISG, né, de Sommelier Internacional, ele vai ter alguns meses de duração, porque são várias aulas, 2 ou 3 meses. O que o senhor pretende fazer, depois de fazer o primeiro, o segundo nível, com esse título de sommelier? Eu fiquei curioso. Sobretudo, eu quero cultivar essa cultura, quero aprimorá-la, que eu vejo, sobretudo, para fins de aprimoramento pessoal, uma busca pessoal mesmo por aprimoramento nesse sentido. E aprimoramento acaba induzindo a qualidade de vida e induz a uma maior satisfação pessoal. A vida sempre nos oferece, e nós devemos buscar sempre nela desafios. E não sou diferente. Embora eu possa me considerar bastante satisfeito com a minha atividade profissional e com a vida que eu estou construindo e levo, por outro lado, manter-se vivo significa manter-se em constante desafio. Então, por isso, na minha área profissional, eu procuro sempre me aprimorar, ler, estudar, desafiar meus pontos de vista. Eu não me permito ter pontos de vista solidificados, sim, petrificados nunca. Da mesma maneira, colocar minha vida pessoal e o gosto, o estudo do vinho, ele chega na questão da minha vida
pessoal. Meu filho mais velho, fala brincando que eu sou duas coisas para ele, além de pai, né? Eu sou o pai dos livros e o pai do vinho. O pai do vinho, legal, legal. O pai do vinho. E ele fala isso toda vez que ele me vê chegando com uma nova garrafa para compor a nossa adega. Agora, os sucos da Bíblia definitivamente agora fazem parte da sua vida, assim como nesse momento podem, devido ao que nós estamos falando aqui, podem passar a fazer parte da vida de muita gente. Com certeza. Se o Cristo se permite transformar ele para salvar a festa, é verdade. Para salvar a festa, a gente se permite estudar um pouco sobre o vinho para poder ter conversas prazerosas assim como é que estamos tendo. Que legal, que legal. Eu quero desejar ao senhor sucesso, até porque eu sei que o curso ISG, no final, o pessoal vai ser testado, não é fazer o curso e o que recebeu de... Vai ter um teste rigoroso. Antes fosse só beber, né? Só beber. Eles vão degustar durante o curso mais de 48 rótulos. Quer dizer, um curso muito legal. E eu quero lhe desejar boa sorte. E eu vou descobrir se o senhor passou, se o senhor é sommelier, e vou anunciar aqui que o senhor se tornou um sommelier. E quero lhe fazer um convite. Nós temos um apoio cultural da Adega Grand Cru, né, nesse trabalho que nós fazemos aqui, e toda sexta-feira nós temos um vinho que é colocado para os nossos espectadores. Muita gente está recebendo esses vinhos. Eu quero lhe convidar para hoje à noite, lá na Adega Grand Cru, aparecer para ouvir jazz e degustar vinhos, porque a Adega Grand Cru, não sei se o senhor sabe, mas tem mais de 500 rótulos. São rótulos fantásticos, e além do jazz, hoje à noite. E eu quero dizer o seguinte, hoje, 19h30, a Adega Grand Cru, né, os vinhos estão esperando você, alegria, gente como o Dr. Alfaia, de Bem com a Vida, gente que gosta de degustar os sucos da Bíblia, e está todo mundo convidado, inclusive o Dr. Alfaia. E eu, como sempre, eu gostaria de lhe pedir para entrar no Facebook depois e responder muito mais. Está cheio, não é, Paulo? Tem perguntas aí para o senhor, tem uma participação incrível de muita gente. E eu quero saber se a gente pode incluir isso na promoção e o senhor saber quem é que vai receber esses vinhos depois. Pode incluir isso aqui, então, na promoção, que é um vinho bem... Pronto. Tá aqui, temos 2 vinhos, né? Que é o vinho da Grand Cru e o vinho que o Dr. Alfaia trouxe, que é El Inimigo, da uva Malbec. É um vinho de bastante dignidade. Já pode animar o seu churrasco com um bom Black Angus. E isso com Black Angus, que é o quê? É Uruguai, é Argentina essa carne? Na verdade, é o tipo de boi, né? É o tipo de boi, né? É o tipo de boi, o boi Angus. Então, o Black Angus, estamos falando aqui de uma carne de extrema qualidade, que ela tem que ser degustada ao ponto para bem, não mais que isso. Ok. E a harmonização tem que ocorrer adequada com o bom forte, com a Malbec. Tá aqui. Vocês não vão degustar esse vinho de forma equivocada. Doutor Alfaia, muito obrigado por tudo, obrigado pela entrevista, boa sorte lá no ISG. E que legal que o senhor está degustando grandes vinhos. E essa notícia do interior, realmente eu achei interessante, que as pessoas no interior do Amazonas, despertar aqui a turma de Manaus para voltar a atenção um pouco para os consumidores do interior. Não é isso? Claro, o consumidor do interior é um público a ser descoberto, porque a questão é apenas uma coisa, questão de porte. E, claro, você respeitar as dificuldades logísticas que só nossa região oferece. Que é o deslocamento que o senhor já mencionou, né? Isso aí tem que ser observado, tem que ser respeitado e tem que ser, com base nesse autorrespeito, trabalhado. Doutor Faia, um bom fim de semana. E eu espero que o senhor possa aparecer lá na JG hoje amanhã. Tá bom? Igualmente. Ok, obrigado por ter vindo aqui. Blue and Green de Miles Davis. Pronto. Gostei. 10-0 para ele nesse fechamento. Muito bem, minha gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia, muito obrigado. Na semana que vem, eu vou logo anunciar, hein? Na semana que vem um camarada aqui, Fábio, que vai falar sobre a expansão do negócio dele aqui, mas ele começou lá com aqueles vinhos em um local e agora ele está estendendo esse local para um... Aliás, não é um local, são 2 locais maravilhosos que o Fábio vem, sexta-feira que vem, falar com a gente, tá bom? Bom final de semana. Olha aqui, olha os vinhos. Se beber, não dirija, e se você dirigir, não beba. E apareça lá na Grand Cru hoje à noite, na Adega Grand Cru, lá no Mundi, para degustar vinhos maravilhosos como esse e também
ouvir um grande jazz no final de semana.